Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Minuto de Reflexão. Hoje nós vamos refletir sobre um assunto muito difícil e muito atual. Você já deve ter visto aí no título, não é verdade? Mas eu peço a você uma coisa, que não tire apressadamente as suas conclusões. Talvez eu não consiga fechar essa questão em um único vídeo, então você vai precisar de assistir o primeiro vídeo e o segundo, para que você tenha a conclusão correta, tá bom? Talvez você não vá concordar também com a minha opinião, eu não espero isso, mas a minha esperança é que o seu entendimento sobre a questão aumente. Se eu conseguir fazer com que você entenda melhor a questão, o meu objetivo no minuto de reflexão terá sido cumprido. E por que eu gosto de aumentar o conhecimento das pessoas a respeito das coisas espirituais? Porque nós erramos porque não conhecemos o mundo espiritual. Não conhecemos a Bíblia, a Palavra de Deus e nem as leis que regem o mundo espiritual. Pois bem, vamos começar. O assunto é um pouco complexo, eu até preparei uma colinha, de vez em quando você vai me ver olhando aqui, mas não tem problema. É simplesmente para que eu não me perca nas ideias e você não tire conclusões apressadas. Vamos refletir passo a passo sobre essa questão. Muito bem, a pergunta da reflexão de hoje é: o crente pode se divorciar? Não exatamente só o crente. Um homem que teme a Deus pode se divorciar? Será que pode ou não pode? Como que Deus vê? Como que o homem vê? Como que a sociedade vê? Você já sabe, né? Cada dia mais e mais nós estamos atualizando aí essa união entre um homem e uma mulher. Mas vamos lá. A primeira coisa que você vai colocar na sua mente é que essa reflexão faz parte daquela série O Sangue. É muito importante você entender o valor do sangue no mundo espiritual. E aquilo que nós vamos falar aqui hoje tem a ver com o pacto de sangue, porque o casamento é um pacto de sangue. Nós vamos chegar lá nesse raciocínio. Vamos lá, eu dividi essa resposta, o crente pode se divorciar, em 3 partes. Então vamos à primeira parte. O que Deus pensa? Deus pensa dessa maneira: aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Aí você pensou, já fechou a questão. Fechou a questão porque então Deus é contra o divórcio e fim de papo. Se fosse tão simples assim, meu querido, que bom que seria, não é verdade? Isso é o que Deus pensa. Aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Muito bem, vamos lá. O que o homem pensa? O homem pensa o seguinte: se é esta a posição do homem em relação a uma mulher no casamento, não convém casar. Ora, se eu me casar e casar mal, então é melhor então não casar. Esse é o pensamento do homem. Então a questão está fechada. Como homem, então não vou me casar e resolvo a questão. Que bom que se fosse simples assim, mas não é, né, meu querido? E depois vem Deus fechando a questão. Por que Moisés permitiu divorciar se Deus era contra o divórcio? Você sabe que na lei de Moisés o divórcio existia e era previsto em lei. Então por que Deus permitiu divorciar? Está vendo como que é complicado? Deus é contra. O homem não quer nem casar por causa disso. Mas Deus na lei de Moisés permitiu divorciar. Qual é a resposta que a Bíblia dá? Por causa da dureza do vosso coração. Não por mim. Eu, como Senhor, não quero divórcio, mas por causa da dureza do vosso coração é que eu permiti o divórcio. Aí você já deve estar se perguntando: muito bem, então na lei de Moisés eu já entendi, era permitido o divórcio por causa da dureza do coração do homem. Aí Deus permitiu divorciar. Mas e hoje? A gente pode divorciar? Eu não aguento mais minha mulher. Eu não aguento mais meu marido. Não é assim que vocês pensam? Vamos continuar nosso raciocínio. Não se apavore. Deixa eu soltar uma bomba aqui para você ficar mais confuso ainda. Paulo, o apóstolo Paulo, segundo a tradição, ele era divorciado.
não porque ele queria, mas porque os judeus, numa maldade, quando Paulo converteu do judaísmo para o cristianismo, eles tiraram tudo de Paulo, até o nome judeu, até a condição de membro da sinagoga, e deram para a mulher dele carta de divórcio. Paulo, para os judeus, era um proscrito. Se ele não tivesse cidadania romana, Paulo estaria perdido. Você vê que Deus escreve tudo perfeito. Paulo, apesar de ser judeu, tinha cidadania romana. E ele usou, então, a sua cidadania romana. Mas eles deram carta de divórcio para a mulher dele. Segundo a tradição, tá? A Bíblia não diz isso. Mas a Bíblia diz uma coisa que eu vou falar para você agora, que você vai se assustar. Deus é divorciado. Não é não, Adilson, não é divorciado não, você está louco. Deus é divorciado. Dá uma olhadinha lá nos profetas e você vai ler em mais de uma parte os seguintes dizeres: por isso eu dei a Israel a carta de divórcio. Porque Israel se prostituiu com outros deuses, adulterou, me traiu, uma perfídia, por isso eu dei a Israel carta de divórcio. Então Deus é divorciado. Não, mas você está querendo comparar, Deus é espírito, não é bem assim. E quem disse para você que casamento é uma coisa física? Aí começa o raciocínio errado. O casamento, ele tem muito mais valor no âmbito espiritual do que físico. O casamento físico, ele é uma sombra do casamento espiritual, meu querido. O casamento mesmo, a origem dele é espiritual, é verdade. Não é difícil entender isso? Deus é divorciado. Divorciado de quem? De Israel. Porque Israel traiu ao Senhor, se prostituiu com outros deuses, e Deus deu a Israel carta de divórcio. E com quem Deus vai se casar agora que ele divorciou? A igreja não é a noiva de Cristo, meu querido? Nós não vamos para umas bodas? Bodas de quê? De casamento. A noiva de Cristo não é a igreja? Então Deus se divorciou de Israel para se casar com a igreja. Está vendo? Mas vamos continuar com o nosso raciocínio, você vai entender como que um casamento é espiritual. Primeira coisa que nós vamos tentar entender no casamento, que o casamento é sobretudo um pacto de sangue. Grave isso. O sangue, ele é moeda de troca no mundo espiritual. Eu já falei em alguns vídeos anteriores, por favor, veja lá, entra na página sobre o sangue no Minuto de Reflexão para você começar a entender. Você precisa entender o valor do sangue. O casamento é um pacto de sangue, tá bom? Vidas se unem com pacto de sangue. Eu vou repetir para você gravar essa frase. Vidas se unem com pacto de sangue. Você quer unir uma vida noutra vida? É com pacto de sangue. Sem sangue não se une. Não, mas aí eu vou casar, mas não vou ter relação sexual. Então não há casamento. Aquilo que o padre faz ou que o pastor faz, aquela cerimônia, ali é a bênção das núpcias. O pastor ou o padre, quem seja, está abençoando a união. Mas o casamento ocorre quando o homem e a mulher têm relações sexuais. Ali ocorre o casamento. Grave isso. Tanto é que na nossa lei, quando o casamento não é consumado, ele pode ser anulado. O que é um casamento consumado? Quando o homem possui a mulher e ambos têm relações sexuais. O casamento ele é sobretudo o relacionamento sexual. O casamento físico que nós estamos tentando entender agora. A cerimônia é apenas a bênção. Grave isso. Grave também que as vidas são unidas com sangue. Não se une uma vida a outra com sangue, tá bom? Eu vou dar aqui uma pausa e nós vamos começar a reflexão número 2 para a gente continuar refletindo sobre isso, tá bom?